Você já conheceu alguém que parecia bom demais para ser verdade? Aquele tipo de pessoa que chega na sua vida como quem traz segurança, carinho, proteção e, principalmente, atenção, porque foi assim que ele chegou. Ele ouvia tudo que eu dizia, sabia me acalmar, dizia que ninguém nunca tinha me entendido como ele. E o pior, parecia mesmo verdade. No começo, ele me fazia sentir única, me colocava num pedestal, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. E com o tempo, isso foi virando o centro de tudo. Se alguém me magoava, ele dizia: "Você não merece isso." Se eu voltava triste de algum encontro com amigos, ele afirmava: "Eles não te valorizam." E eu, fraca por tanta validação, comecei a acreditar. O discurso era sempre o mesmo: "Eu te entendo, só quero te proteger." E aos poucos, o que parecia zelo virou um filtro que distorcia minha realidade. Ele plantava dúvidas, me fazia revisar conversas, gestos, olhares, como se estivesse me abrindo os olhos. Mas na real, ele só estava fechando as portas, me afastando de tudo e de todos que me lembravam quem eu era. E nessa de achar que ele me amava como ninguém, eu me perdi completamente. Porque quando você acha que encontrou alguém que finalmente te entende, é difícil perceber quando essa pessoa, na verdade, tá só te cercando para que ninguém mais te alcance. E foi exatamente isso que ele fez comigo. No começo, tudo era sobre cuidado, mas esse cuidado foi virando desconfiança, depois vigilância e, por fim, controle. Eu não percebi de imediato, porque ninguém percebe quando está sendo envolvido devagar. Ele fazia comentários inocentes, sempre com aquele tom calmo e convincente. "Você não acha que a Ana é meio egoísta? Ela só fala dela, nunca pergunta como você tá." Ou, "O Lucas é legal, mas ele não respeita seu tempo. Toda hora te chama para sair mesmo sabendo que você tá cansada." A cada frase dessa, eu me sentia mais vista, mais protegida. E era aí que ele me prendia, com afeto. Só que o padrão era sempre o mesmo. Ele identificava um problema em alguém da minha vida, plantava uma semente de dúvida e depois se mostrava como a solução. Comecei a ver meus amigos com outros olhos, a questionar a intenção das pessoas que estavam comigo há anos, achar que todo mundo queria me usar, me diminuir ou tirar algo de mim. E ele estava sempre ali, alimentando isso. Quando eu falava que talvez estivesse exagerando, ele dizia: "Você é boa demais para perceber certas coisas. Eu só enxergo isso porque te amo." E eu acreditava, porque o discurso dele era doce, era lógico, era perigoso. Primeiro parei de responder os amigos mais distantes. Depois, recusei convites dos mais próximos. Ele dizia que era importante proteger nossa energia, que eu precisava ser mais seletiva. "Essas pessoas só te sugam", ele dizia. "Ficam com você nos bons momentos, mas somem quando você precisa." A ironia é que isso nunca foi verdade. Quem sumiu fui eu. Mas ele fez parecer que o afastamento era escolha minha, uma evolução. E com o tempo, meu círculo social foi diminuindo até se resumir a ele. Meus aniversários começaram a ser só com ele. As saídas de fim de semana passaram a depender da aprovação dele. E qualquer plano que não o incluísse gerava uma discussão. Pequena no começo, mas sempre com aquele olhar de decepção, como se eu tivesse cometido uma traição. "Você não quer passar esse momento comigo? Por que você quer sair com elas e não comigo? Você ainda sente falta daquelas amizades tóxicas?" Eu me via justificando tudo, pedindo desculpa por querer viver. Teve um dia que uma amiga antiga me ligou chorando. O pai dela tinha sido internado. Ela me pediu para ir ao hospital, só para ficar do lado dela. Quando comentei com ele, ele travou, fechou a cara e ficou em silêncio. Quando perguntei o que foi, ele disse: "Engraçado. Na hora de chorar, ela te procura. Mas onde ela estava quando você precisou?" E eu não fui. Mandei uma mensagem, desejei força e fiquei em casa, sentada no sofá, com ele do meu lado, assistindo um filme qualquer, fingindo que nada estava acontecendo. Mas dentro de mim, algo começou a quebrar. Um pedaço pequeno, quase imperceptível, mas que sangrava. Depois disso, ele começou a controlar até os detalhes. As roupas que eu usava, as fotos que eu postava, as legendas. Dizia que estava me protegendo da inveja, da maldade do mundo. "Você é linda demais para se expor assim. Seus amigos não merecem te ver tão radiante. Postar isso é pedir atenção. E você não precisa disso. Tem a minha." Era sempre disfarçado de proteção,
mas a verdade é que ele estava apagando minha luz. Aos poucos, com jeitinho, ele foi me diminuindo para caber na caixinha dele. Eu não podia sair sem avisar. Se demorava para responder, ele surtava. Queria saber onde eu estava, com quem, por quê. Cada boa noite, atrasado, era uma briga. Eu já acordava com o coração na mão, com medo de estar fazendo algo errado, mesmo que fosse só existir. E se eu chorava? Ele virava à mesa. Dizia que eu era sensível demais, dramática, que estava interpretando errado. Você vê maldade em tudo, sabia? Eu só quero te proteger. Se eu não gostasse de você, te deixava se envenenar com essas amizades podres. Era um jogo psicológico onde ele sempre saía como o mocinho. E eu, a ingrata, a confusa, a emocionalmente instável, me tornei uma sombra de mim. Já não sabia o que era opinião minha e o que era influência dele. Me olhava no espelho e não reconhecia o que via. Não pela aparência, mas pelo vazio nos olhos. Um vazio que antes era cheio de vida, de amigos, de cor, de sonhos. E agora era só medo. Medo de desagradar. Medo de ficar sozinha. Medo de viver fora daquela bolha. Teve uma noite em especial que ficou marcada. Recebi um convite para um reencontro com minhas amigas do colégio. Um grupo que eu amava, mas que não via há anos. Fiquei empolgada. Ri sozinha ao ver os nomes no grupo do WhatsApp. Era como se algo dentro de mim tivesse despertado. Comentei com ele de forma leve. E ele riu. Riu de um jeito debochado. Disse: "Pra que ir? Aquelas meninas nunca gostaram de você. Vão ficar medindo sua vida, comparando, julgando, e você vai voltar para casa se sentindo um lixo. Mas vai lá se quiser." E eu não fui. Fiquei em casa. Chorei no banho. Fiquei com raiva de mim por mais uma vez ter escolhido decepcionar a mim mesma para agradar alguém. E quando ele viu que eu estava mal, me abraçou. Disse que me amava, que só queria me proteger, que ninguém me entendia como ele. E eu acreditei de novo. Esse ciclo se repetia, cada vez mais apertado, mais sufocante, até que um dia, do nada, ele comentou: "Você percebe como sua vida é melhor agora que não tem ninguém te influenciando?" E foi nesse momento que algo se acendeu, porque apesar da dor, da solidão, da confusão, aquela frase era uma confissão. Ele não queria me ver livre, ele queria me ver só, para que só ele existisse. E foi ali, naquele comentário aparentemente inocente, que o castelo de cartas começou a desmoronar. Depois daquela frase: "Você percebe como sua vida é melhor agora que não tem ninguém te influenciando?" Eu não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, tentando lembrar quando foi que minha vida começou a ser moldada pelas mãos dele. Comecei a repassar os nomes das pessoas que eu amava e que estavam fora da minha vida. Amigas que me acolheram em crises, que me acompanharam em fases difíceis, que riram e choraram comigo. Todas sumiram. Não porque foram embora, mas porque eu mesma fechei a porta. Por medo. Medo plantado por ele. E pela primeira vez eu me permiti questionar: se tudo era tão por amor, por que eu me sentia tão sozinha? No dia seguinte, algo mudou em mim. Não sei explicar. Era como se o encanto tivesse rachado. Eu comecei a observar cada palavra, cada gesto, cada manipulação disfarçada de carinho. Ele falava por mim, decidia por mim, explicava as coisas como se eu não fosse capaz de entender nada sozinha. E quanto mais eu observava, mais a máscara dele caía. Aquilo que antes parecia cuidado, agora eu via como posse. Ele não me amava, ele me retinha, me mantinha cativa, sob controle, cercada num mundo onde ele era o centro, e eu, a figurante. O estopim veio numa quinta-feira. Um dia qualquer, como tantos outros. Eu estava limpando a casa e encontrei, dentro de uma gaveta que quase nunca mexia, uma carta que minha melhor amiga tinha me escrito 2 anos antes. Ela dizia que sentia minha falta, que sabia que eu estava me afastando, mas que sempre estaria ali, que via sinais estranhos no meu comportamento, mas respeitava meu espaço. Aquilo me destruiu, porque ela estava certa, e eu ignorei. Eu cortei alguém que só queria meu bem, por causa dele. Naquela noite, sem contar para ele, eu respondi a mensagem da amiga da faculdade que havia me procurado semanas antes. Mandei um simples: "Oi, posso te ligar?" E ela atendeu em segundos. Choramos juntas. Rimos de nervoso. Eu pedi desculpas. Ela disse que só queria saber se eu ainda existia aí dentro. Conversamos por 2 horas.
e em cada palavra dela eu me reencontrava. Lembrava quem eu era antes de virar um apêndice emocional de um homem inseguro e controlador. Desliguei com o coração disparado e, pela primeira vez em muito tempo, vivo. Mas ele viu, ele percebeu a mudança, porque quem controla sente quando está perdendo o controle. No dia seguinte, ele estava diferente, inquieto, impaciente. Começou a me fazer perguntas indiretas. Você tá meio distante ultimamente. Tá acontecendo alguma coisa? Você falou com alguém ontem? E eu menti. Disse que estava tudo bem, que não tinha falado com ninguém. Mas meu silêncio não era mais o mesmo. Ele sabia. E por isso, aumentou o tom. Começou com pequenas críticas. Voltou a duvidar das minhas palavras, das minhas intenções. Dizia que eu estava com a cabeça cheia, que alguém devia estar me enchendo de ideias erradas, que isso ia passar. Mas quando percebeu que não estava funcionando, ele partiu pro ataque. Disse que se eu voltasse a falar com aquelas pessoas, ia jogar tudo que construímos fora, que eu nunca mais ia achar alguém que me amasse como ele, que se um dia eu saísse da vida dele, ele não responderia pelos próprios atos. E aquilo me gelou. Não era mais sobre amor, era sobre ameaça. Ele estava dizendo nas entrelinhas que se eu ousasse sair da bolha dele, ele ia destruir tudo, inclusive a mim. E foi aí que a máscara caiu de vez. Eu estava vivendo com alguém que não me amava, me manipulava, que não me protegia, me vigiava, que não me cuidava, me consumia. Na semana seguinte, ele tentou recuperar o controle. Marcou uma viagem surpresa. Disse que queria um tempo só nosso, que a gente precisava se reconectar. Mas já era tarde. Eu fui, porque ainda estava em modo de sobrevivência. Mas cada gesto dele já me dava náusea. Cada "eu te amo" soava como uma jaula. No último dia da viagem, enquanto ele dormia, eu abri o notebook e li artigos sobre relacionamentos abusivos, sobre manipulação emocional, gaslighting, isolamento, controle disfarçado de proteção. E cada linha era como se tivesse sido escrita com meu sangue. Eu estava presa numa gaiola invisível, e só agora estava vendo as grades. Voltei da viagem decidida, mas com medo, porque sair de um ciclo de abuso não é simples. Ele ainda tinha poder sobre mim, financeiro, emocional, psicológico. Então comecei a planejar em silêncio, abri uma conta bancária separada, escondi documentos importantes, comecei a me reconectar com pessoas que pudessem me apoiar. E, principalmente, comecei a me reconectar comigo. Teve um dia em que ele surtou porque eu demorei 30 minutos para responder uma mensagem. Me acusou de estar escondendo algo. Gritou. Quebrou um copo. Eu fiquei paralisada. E naquela noite, dormi com medo. Pela primeira vez, com medo de verdade. Foi aí que entendi. O próximo passo dele seria a violência física. Porque quando o controle emocional não funciona mais, o agressor tenta escalar. E eu não podia esperar para ver isso acontecer. Na semana seguinte, ele viajou a trabalho por 2 dias. E foi nesse tempo que eu saí. Peguei minhas coisas, meus documentos, meu notebook, o pouco dinheiro que tinha e fui embora. Não deixei bilhete, não avisei, só fui, com o coração acelerado, mas com a alma aliviada. Liguei para uma amiga que me ofereceu abrigo, e ali, pela primeira vez em anos, dormi em paz. Mas o mais difícil ainda estava por vir, porque sair fisicamente é fácil. O que pesa é a mente, é lidar com a culpa, com as dúvidas, com o medo de ter feito tudo errado, com as mensagens que ele começou a mandar. Primeiro doces, depois ameaçadoras. Dizia que eu era ingrata, que tinha destruído tudo, que eu estava sendo manipulada. Tentou me fazer duvidar de mim, mas eu não voltei, porque no fundo eu já tinha voltado, para mim. Sair dele foi difícil, mas sair de dentro dele, daquilo que ele construiu em mim, foi ainda mais, porque mesmo longe, o eco das palavras dele ainda morava nos meus pensamentos. Você é sensível demais. Sem mim, ninguém vai te aguentar. Você precisa de mim. Eu repetia essas frases sem perceber. Elas grudaram em mim como ferrugem. Eu olhava no espelho e ainda via a mulher que ele moldou. Frágil, pequena, desconfiada. Os primeiros dias foram como aprender a andar de novo. Eu não sabia mais escolher minha comida preferida. Não sabia o que queria assistir. Não sabia se podia sair de casa sozinha sem avisar alguém. Ele me treinou para pedir permissão até para respirar. Mas aos poucos, o silêncio foi virando cura.
Eu comecei a me ouvir, e o que eu ouvia era assustador, mas libertador. Descobri que muitas das escolhas que fiz nos últimos anos nunca foram minhas. Eu apenas obedeci. Fui uma marionete em mãos carinhosas demais para parecerem ameaçadoras, mas agora eu estava de volta ao controle. Com medo, sim, mas firme. Pela primeira vez em muito tempo, firme. Minhas amigas voltaram devagar, algumas com lágrimas nos olhos, outras com um aperto no peito. Uma delas me disse: "Eu nunca te deixei. Só fiquei em silêncio porque sabia que você não estava pronta." Essa frase me quebrou, mas também me curou. Porque mesmo depois de tudo, mesmo após o abandono involuntário, elas ainda estavam lá. Elas esperaram. E isso me mostrou que laços verdadeiros não se desfazem, apenas se silenciam, até que seja seguro amar de novo. Comecei a fazer terapia. A terapeuta me disse logo na primeira sessão que o que vivi tem nome: abuso emocional por isolamento. Ela me explicou que isso é mais comum do que a gente imagina, que muitas mulheres vivem relacionamentos assim e nem percebem. Porque o abuso não vem com soco, vem com elogio, não vem com grito, vem com silêncio manipulado. E isso é o mais perverso, porque você acha que está sendo cuidada, quando na verdade está sendo apagada. Com o tempo, a culpa foi se diluindo. Comecei a escrever, a registrar minha dor e meu processo. Falei com outras mulheres que passaram pelo mesmo. Me conectei com histórias que pareciam um espelho e percebi que meu silêncio não era mais necessário, que a vergonha não era minha, que o erro nunca foi meu. Eu amei, me entreguei, confiei. O erro foi dele, de ter se aproveitado disso tudo para me possuir e não para me libertar. Hoje, quando olho para trás, vejo com clareza o ciclo. Tudo começa com um "eu te entendo". Depois vem o "só eu te entendo". E então, o "só eu te quero". Até que vira "só eu te tenho". A manipulação é sutil, mas mortal. E muitas de nós só acordamos quando já estamos soterradas em dúvidas, culpas e solidão. Por isso, se você está ouvindo isso agora e algo parece familiar, escute seu incômodo. O amor verdadeiro não te afasta das pessoas que você ama. Ele te conecta, te amplia, te devolve para você. O amor não pede para você se isolar. Ele te fortalece para que você exista com mais potência no mundo. Voltar para mim foi o maior ato de amor próprio que eu já cometi. E hoje, tudo o que faço, cada reencontro, cada decisão, cada passo novo, é uma prova viva de que eu consegui sair, que eu sobrevivi e que eu não volto mais, nem por carência, nem por saudade, nem por medo, porque a mulher que ele tentou apagar reacendeu e agora brilha mais do que nunca. Se você está vivendo algo parecido ou se conhece alguém que possa estar, saiba, você não está sozinha. Existe vida depois do abuso, existe cura depois da dor, existe liberdade depois do medo e, acima de tudo, existe você, inteira, esperando para voltar. Não tenha medo de recomeçar, porque o que te espera depois da tempestade é você, de volta ao próprio lugar. E isso ninguém nunca mais vai tirar.